alegria, come lampo di vita, alegria, come pazzo gridar, alegria. O que você quer, Alex? Aprender a verdade. A verdade? O terrível em buscar a verdade é que às vezes nós a encontramos. Sem contar que você deixa de ser bem-vindo em festas. Quem é você? Eu sou tudo o que sobrará quando todo o resto se tornar pó. E quanto a você, Alex? Você é um homem? Sou um padre. Você entende a diferença. A verdade disso. Ótimo. Você lembra o que Keats disse sobre a verdade? A beleza é a verdade e a verdade é a beleza. Não haverá da parte do governo qualquer iniciativa para que o Congresso Nacional aprove qualquer imposto. Se alguém votou contra, achando que aquilo poderia prejudicar o presidente, eles poderiam saber duas coisas. Primeiro, o presidente não é mais candidato. Segundo, eles prejudicaram o próximo presidente da República. E quarto, alguém vai ter que responder por que a saúde deixou de receber 24 bilhões de reais a mais, ou por que a saúde deixou de receber a partir de 2010 mais 80 bilhões. Certamente, as pessoas que votaram contra não usam o SUS. Se usasse o SUS, eles não votariam contra. Professor Cortella, o que está de fato em questão na polêmica sobre a construção de um centro cultural muçulmano que inclui uma mesquita a 300 metros de onde estavam antes as Torres Gêmeas? Há duas coisas em cena. A primeira delas é um ressentimento compreensível, mas não necessariamente aceitável. Esse ressentimento tem a ver com um ferimento muito forte dentro de uma sociedade que foi vitimada por um ato de brutal violência. Por outro lado, também está em jogo um preconceito na suposição de que, por ser alguém ligado ao mundo muçulmano, que ele naturalmente será fundamentalista e por isso terrorista. Esse é um vínculo tolo a ser feito. Claro que se compreende que assim não deva ser. Se tivesse essa percepção, não haveria possibilidade de existir Jerusalém, que é uma cidade na qual se convive ali mesquitas, sinagogas e basílicas. Esta semana, a Justiça decidiu que a família de Sandra Gomide, assassinada pelo jornalista Antônio Pimenta Neves, tem direito a uma indenização de R$400 mil. Pois é, mas como é que a Justiça decide o valor de uma vida? O repórter Marcos Uchoa mostra como é feito esse cálculo. Pimenta Neves matou Sandra Gomide no ano 2000. Na Justiça Criminal, o processo se arrasta e ele continua solto. Na Justiça Civil, essa semana uma decisão de segunda instância deu ganho de causa aos pais de Sandra. Pimenta Neves vai ter que pagar pouco mais de R$400 mil por danos morais e materiais. Mas o advogado dele diz que vão recorrer ao Supremo Tribunal em Brasília, porque Pimenta não tem como pagar essa quantia. Não tem bens. A casa está em nome das filhas e o sítio também está em nome das filhas. E a nossa justiça é lenta. Os pais de Sandra já têm mais de 70 anos e estão muito doentes. Qualquer demora para eles é como uma injustiça. Faz 10 anos que ela faleceu, 10 anos que eu só estou sofrendo. E mentalmente, fisicamente, eu estou arrasado, entendeu? Então é assim, como se estivesse esperando a morte chegar. Se o senhor fosse o juiz, quanto o senhor daria para a família num caso parecido com o do senhor, da morte da sua filha? Olha, eu no mínimo R$1 milhão. Mínimo.
Porque todo mundo fala que é um dinheirão, mas não é um dinheirão. Não é um dinheirão, 400 mil reais. Esse valor é o cálculo de dois componentes. O primeiro é o dano material, quanto a morte da pessoa causou de prejuízo por ela não existir mais. O segundo é o dano moral, que é quanto sofrimento a morte dela causou. Mas quanto vale uma vida? Quando um navio afunda, o popular salvar mulheres e crianças primeiro vem de uma lógica de que elas geram vidas e as outras têm toda a vida pela frente. Esse é um cálculo de valor. Vidas são tão sagradas que ninguém discute a necessidade de se gastar o dinheiro que for para salvar os mineiros que estão presos debaixo da terra no Chile. Preservar a vida é um dinheiro bem gasto. Mas quando a morte já aconteceu, como colocar números em algo tão subjetivo como o sofrimento? Se você for responsável pela morte de uma pessoa, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, a pena pode ser a mesma. Para a justiça criminal, todas as vidas têm o mesmo valor. Na área civil, é diferente. Quando um juiz tem que decidir qual o valor da indenização a ser paga à família de uma vítima, um dos critérios mais importantes é saber quanto a pessoa que morreu valia em termos financeiros, quanto ela ganhava, quanto ela ainda poderia ganhar. Nessa hora, a vida de um pai de família vale mais do que a de um adolescente, do que de um aposentado. E seguindo essa lógica, na prática, isso significa dizer que a vida do rico vale mais do que a do pobre, que a vida do homem vale mais do que da mulher. Ninguém pode aceitar isso, mas é o que acontece. Sandra é presidente da Associação de Parentes de Vítimas de Acidentes Aéreos. Ela perdeu o marido num desses. Já aconselhou muita gente. Num primeiro momento, seja o valor que for, te cai uma ficha de você dizer, nossa, eu estou pondo um preço, né? No meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe. É extremamente complicado, emocionalmente. Não tem preço. Vida não tem preço. Não, mas nós temos que resolver. É como? Com dinheiro. Pela vida te dou tanto. O dinheiro nessa hora é parte da pena. Tem que doer no bolso do responsável pela morte. Mas tudo tem que ser proporcional. Porque não adianta você punir da mesma maneira uma empresa forte, uma empresa poderosa e um dono de um fusquinha. Porque um você vai aniquilar com ele e o outro você vai fazer cócegas. Mas também é importante se calcular a condição financeira de quem pede a indenização, porque a morte de um parente não é prêmio de loteria. Esse é o maior drama do julgador, né? É fixar, na verdade, um valor para corresponder àquele sofrimento intenso. E o que a gente também tem que pensar? Que a indenização não pode também proporcionar um enriquecimento injusto, um enriquecimento sem causa das pessoas que vão receber esse valor. Andréia e mais 5 irmãos perderam a mãe, atropelada por um ônibus. A empresa foi condenada, mas não pagou nem a metade do valor. E quanto vale a perda de uma mãe? O que restou? Lembranças, saudades, dor. Aí nós perguntamos, esse dinheiro, 100 mil reais, não significa nada. Pelo amor da nossa mãe. Pelo amor de mãe para filho e filho para mãe. A justiça brasileira ainda procura resolver essa equação de difícil solução. Por um lado, somos todos iguais perante a lei. Mas por outro, toda pessoa é única. Somos todos bem diferentes.